Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar prosseguimento aí às nossas aulas sobre farmacoterapia do diabetes mellitus. Nessas próximas três partes, partes 5, 6 e 7, eu vou falar um pouco, discutir um pouquinho sobre hipoglicemiantes orais, fármacos, portanto, usados no tratamento do diabetes tipo 2. Nessa parte 5, então, eu vou falar especificamente sobre antidiabéticos orais ou hipoglicemiantes orais, que são considerados secretagogos de insulina, ou seja, fármacos capazes de estimular o pâncreas a liberar uma quantidade maior de insulina, principalmente, então, controlando a hiperglicemia pós-prandial. Portanto, seu principal efeito é durante a resposta então insulinêmica em função do aumento da glicemia. Então essas drogas vão melhorar a capacidade do pâncreas e das células beta pancreáticas, das ilhotas de Langerhans, a responder à liberação de insulina à medida que os níveis de glicemia sobem após a alimentação. Bom, entre esses fármacos nós temos duas classes. Uma classe muito tradicional, usada desde a década de 50, chamada sulfonilureias, e outra mais recente, acho desenvolvida e entrou no mercado na década de 90, na última década do século XX, portanto, bem mais recentes. E ambas têm características em comum em estimular as células beta a liberar maiores quantidades de insulina em resposta então ao aumento da glicemia pós-prandial. As sulfonilureias, então, nós temos representantes bastante clássicos como a clorpropamida de primeira geração, e fármacos muito usados hoje em dia, como a glibenclamida, um fármaco de segunda geração, a glipizida aqui que eu coloco, então um representante dessa classe sulfonilureias, e as meglitinidas ou glinidas simplesmente. Nós temos dois representantes no Brasil, a repaglinida e a nepaglinida. Então eles vão atuar nas células beta em receptores, em alvos moleculares, de fato, que são canais de potássio sensíveis ao ATP. Esses canais de potássio, então, eles são importantes para a modulação da liberação de insulina. Por quê? Porque à medida que nós aumentamos a glicemia, essa glicemia ela é captada pelas células do organismo em geral, por transportadores de glicose. No caso aqui é um glúten independente de insulina, portanto não há necessidade da presença prévia de insulina para esse transportador de glicose, esse glúteo, o GLUT2, para ele coexistir na membrana. Portanto, a glicose ela vai aumentar sua entrada à medida que suas concentrações aumentam em nível extracelular, e isso ocorre quando se tem uma carga glicêmica na alimentação. Esse aumento então da internalização de glicose nas células pancreáticas, aqui nós temos então um esquema de uma célula beta secretora de insulina das ilhotas de Langerhans. A glicose é metabolizada, ela sofre glicólise e depois no ciclo de Krebs, na mitocôndria, através da cadeia respiratória, então ela é totalmente oxidada com a formação de CO2, água e adenosina trifosfato, a forma então de reserva de energia química celular. O aumento do ATP vai sensibilizar esses canais, fazendo com que eles se fechem. Então esses canais de potássio presentes aqui, existem também canais desse tipo no sistema cardiovascular. Então esses canais eles são sensíveis à presença do ATP no domínio interno, o que vai fazer com que eles se fechem. Esse fechamento desse canal vai fazer com que o potássio intracelular fique represado, até porque o potássio ele é mais concentrado no meio intracelular que no meio extracelular, e ele tende naturalmente a sair por difusão a favor de seu gradiente eletroquímico.
Fechamento, portanto, natural, que ocorre em função do aumento do ATP, vai fazer com que maiores quantidades de potássio fiquem dentro da célula, aumentando a positividade interna da célula. Esse aumento de positividade interna, ou seja, essa despolarização, fará com que outros tipos de canais iônicos se abram, e no caso nós estamos falando de canais voltagem dependentes, ou seja, sensíveis a variações de voltagem de cálcio. Então, o aumento do potássio intracelular e a despolarização consequente faz com que se abram canais de voltagem dependentes de cálcio, permitindo então que o cálcio entre na célula, uma vez que o cálcio é mais concentrado fora que dentro, entrando a favor do seu gradiente eletroquímico. O cálcio, portanto, ele é um modulador importante para a secreção de vesículas secretórias, de grânulos secretórios, e aqui nós temos grânulos secretórios de insulina, porque essa é uma célula beta que produz insulina em grandes quantidades. O cálcio ele se liga a filamentos contráteis, miofilamentos, então, de miosina, que estão associados a essas vesículas, e essa movimentação desses miofilamentos, em função da interação com o cálcio, faz com que as vesículas se fundam à membrana e ocorra a degranulação do hormônio insulina ou exocitose do hormônio. Bom, então o que esses fármacos fazem nesse contexto aqui? Eles vão se ligar de forma seletiva no domínio extracelular desse canal dependente de ATP, e vão bloquear esse canal, vão fechar esse canal. Esse canal vai responder melhor ao ATP, de forma que ele se fecha com mais intensidade. É fato dizer que o local, o sítio de ligação das sulfonilureias das meglinitinidas não é o mesmo. De fato, as glinidas ou metiglinidas têm muito mais afinidade por canais de potássio dependentes do ATP nas células pancreáticas. Ele tem, portanto, menos ação em canais de potássio em outros tecidos, minimizando alguns efeitos cardiovasculares potencialmente gerados pelo bloqueio desses canais de potássio em outros tipos celulares, como no coração. Essa interação, então, tanto das sulfonilureias quanto das glinidas nos canais de potássio, farão com que eles se fechem, ocorrendo então com mais facilidade a despolarização, a represamento de potássio, a abertura de canal de cálcio e, portanto, a degranulação da insulina. Então, o mecanismo de ação, secretagogo de insulina, está associado à interação com canais de potássio sensíveis ao ATP, facilitando então seu bloqueio, seu fechamento, sua resposta à presença de ATP, o que levará a um aumento da liberação de insulina. De fato, esses fármacos eles têm como principal efeito adverso a possibilidade de produzir hipoglicemia, de modo que o aumento da liberação de insulina e a sua manutenção, principalmente entre as refeições, ou seja, em períodos de jejum, pode, portanto, produzir hipoglicemia, e principalmente à medida que esses fármacos têm maior tempo de ação, ou seja, tem um tempo de vida maior, como é o caso das sulfonilureias. As sulfonilureias têm um tempo de vida relativamente maior, em torno de 3 vezes maior que as glinidas, e isso então faz com que haja maior possibilidade de hipoglicemia interalimentar pelas sulfonilureias do que em relação às meglinitidas. Por outro lado, é fato dizer que enquanto que as sulfonilureias podem ser administradas uma vez ao dia, uma ou 2 vezes, dividindo a dose ao dia, as meglitinidas são usadas antes de cada refeição 3 vezes ao dia, até em função desse menor efeito e duração desses fármacos. Bom, então, como eu disse, as sulfonilureias constituem fármacos mais prescritos no tratamento do diabetes tipo 2, sendo utilizadas desde a década de 50 com sulfonilureias de
primeira geração como a clorpropamida, que hoje em alguns países já não se comercializa mais, mas no Brasil ainda temos disponível a clorpropamida. Enquanto que as meglitinidas, elas começaram a ser usadas a partir da década de 90, né? E uma grande diferença é que ela apresenta uma alta seletividade sobre canais de potássio no pâncreas, né? Sensíveis ao ATP no pâncreas versus aos presentes no sistema cardiovascular, né? E isso então minimiza alguns efeitos potenciais que não são de consenso ainda, né? Mas que poderiam então piorar alguns casos associados, né? Alguns desfechos, né? Associados ao infarto agudo do miocárdio, né? Piorando os desfechos associados, mas de fato não há grande consenso em relação a isso. De qualquer maneira, as meglitinidas são muito mais seletivas. Também vale a pena dizer que sulfonilureias de terceira geração também apresentam grande seletividade sobre os canais do pâncreas versus aos cardiovasculares. E outra característica diferente é que as meglitinidas, como foi comentado anteriormente, apresentam um tempo de vida bem menor, fazendo com que haja doses normalmente 3 vezes ao dia delas em relação ao sulfonilureias, que normalmente é 1 vez ao dia pela manhã. Então, ambos são indicados nos pacientes com diabetes tipo 2. No caso de diabetes tipo 2 na primeira fase, né, ou seja, diabetes onde há pequena, discreta hiperglicemia de jejum, normalmente associada à obesidade, né, e à resistência à insulina, elas são usados secretagogos de insulina quando, nesse caso, né, na fase 1, não houve uma resposta satisfatória utilizando monoterapia com sensibilizadores insulínicos, como a metformina. Então, normalmente na fase 1 do diabetes tipo 2, principalmente, né, quando há resistência à insulina e associada à obesidade, além da dietoterapia, que é fundamental em qualquer nível de diabetes, tá? Ocorre então a prescrição normalmente da monoterapia de sensibilizadores de insulina, que nós vamos discutir na próxima parte desses fármacos, como a metformina, que é um fármaco de primeira linha nesse sentido. Mas muitas vezes não há uma resposta satisfatória e aí se pode associar secretagogos de insulina como sulfonilureias. Mas de forma geral, todos os pacientes de fase 2 do diabetes tipo 2, então, então recomendada a utilização de sulfonilureias ou de meglitinidas, né, ou seja, de secretagogos de insulina. Porque na fase 2, né, já há sinais de insulinopenia, ou seja, de redução da liberação de insulina frente a um aumento da glicemia, né, o pâncreas já perde um pouco a sua sensibilidade em responder o aumento da glicose com a liberação de insulina, né? E aí nós já temos hiperglicemia de jejum, normalmente mais significativa, né? Já começa a haver diminuição de reservas de gordura, perda de peso, a glicemia de jejum normalmente já está entre 200 a 300, mas ainda a liberação de insulina. Então, esses fármacos são bastante recomendados no sentido de estimular o pâncreas a liberar maiores quantidades de insulina. Normalmente na fase 2 ainda não se inicia com insulinoterapia, isso é feito em fases mais adiantadas do diabetes tipo 2, quando realmente os níveis de liberação da insulina são muito baixos e muitas vezes nem os secretagogos de insulina apresentam uma resposta satisfatória nesse sentido, e a necessidade da entrada, né, da implementação de insulinoterapia nas fases 3 e 4 do diabetes tipo 2. Mas de qualquer forma são fármacos extremamente úteis e usados então no diabetes tipo 2, melhorando a liberação então de insulina em resposta ao aumento da glicemia, e quase sempre estão combinados com fármacos sensibilizadores de insulina, né, como eu tinha comentado, e que nós vamos discutir na próxima parte da série de vídeos, né, como é o caso da metformina. Então, a associação de metformina com sulfonilureias de segunda geração, como a glibenclamida, é um
protocolo extremamente comum no tratamento de diabetes tipo 2, sempre lembrando que a dietoterapia é fundamental para melhorar os resultados hipoglicemiantes, né, antidiabéticos desses fármacos, e para minimizar também possibilidades, eventos de hipoglicemia que esses fármacos podem gerar. Então, seguir corretamente as alterações nutricionais, evitando pular ou atrasar as refeições, mantendo, portanto, né, o combinado, né, o planejado junto aos profissionais do que em relação às refeições e à dieta é fundamental, né, não só para ter melhor sucesso no tratamento, mas para evitar eventos de hipoglicemia que fazem parte da principal característica, né, de efeitos adversos dessa classe de fármacos. Falando então rapidamente aqui sobre as sulfonilureias, né, como a glibenclamida, aqui todos eles apresentam em comum então um grupo sulfonil ligado a um anel aromático e a molécula de ureia aqui inserida então na molécula desses fármacos. Então, como foi falado, o mecanismo é aumentar a secreção de insulina. A clorpropamida é um exemplo então de fármacos de primeira geração. É importante salientar que, como eu disse anteriormente, a grande parte dos países já não comercializam esses fármacos de primeira geração, no Brasil ainda assim, né? Eles têm bom resultado em relação à estimulação da insulina e liberação e diminuição da glicemia no diabetes tipo 2, mas particularmente das de primeira geração, como a clorpropamida, podem estimular a liberação do hormônio antidiurético, né, fazendo com que haja uma retenção de água associada. Portanto, são contraindicados em pacientes que apresentam insuficiência cardíaca, em função desse aumento da pré-carga, da retenção de água, né, e em qualquer paciente que tenha eventos de retenção hídrica. Os de segunda geração, como a glibenclamida, a glipizida e a gliclazida, então são fármacos muito usados, a glibenclamida particularmente, tá? Normalmente então uma dose ao dia, tomada pela manhã, né? A glibenclamida, por exemplo, a dose comum, né, normalmente é de 5 mg, mas ela pode ser dividida meio comprimido antes das duas principais refeições, então em 2 vezes ao dia, mantendo a dose total de 5 mg. Mas claro que essa dose pode ser aumentada dependendo das necessidades e do monitoramento da glicemia. Os de terceira geração, como a glimepirida, né, eles apresentam então uma grande seletividade em relação aos canais de potássio ATP sensíveis, né, no pâncreas em relação aos cardiovasculares, se comportando então em interseletividade parecido com as glinidas. Entre os efeitos então, as desvantagens ou efeitos colaterais, né, além da hipoglicemia, pode ocorrer um ganho de peso ponderal, né? Sempre lembrando que esses fármacos normalmente são associados a sensibilizadores de insulina como metformina e, pelo contrário, a metformina tende à redução de peso corporal e isso pode então se contrabalançar com esse aumento de peso associado ao uso da glibenclamida e de outras sulfonilureias. Diminui, como vantagem, diminui os riscos vasculares, particularmente as lesões microvasculares, que levam à diminuição de circulação periférica, né? Estão associados à neuropatia diabética, a gangrena de extremidades, a glomerulonefrite, né? Então, a retinopatia. Então, essas complicações microvasculares são reduzidas de forma significativa com o seu uso.
e também são contraindicadas na gravidez, uma vez que alguns estudos, apesar de não ser um consenso isso, alguns estudos mostram que fármacos dessa classe podem aumentar a incidência de anomalias fetais e, por passarem a barreira da placentária, também podem produzir hipoglicemia neonatal, uma vez que vão estimular o pâncreas também do feto e do recém-nascido, então a secreção de insulina. De qualquer forma, é considerado risco C, em termos de gravidez, uma vez que não há estudos bem definidos ainda que mostrem a sua incompatibilidade com o uso na gravidez. Há sugestões apenas, em estudos normalmente em modelos animais, então tem que avaliar o risco-benefício de sua utilização. Mas na gravidez, normalmente, pelo menos os protocolos mais aceitos hoje, no diabetes gestacional, sugerem a utilização de insulinoterapia. Muito bem, em relação às meglitinidas, então eles apresentam, são derivados aqui do aminoácido fenilalanina, presente tanto na molécula aqui da repaglinida e da nateglinida. Então, são derivados, então, apresentam aqui em sua molécula o aminoácido fenilalanina. E a grande diferença, então, como foi falado em relação à sulfonilureias, ambos estimulam a liberação de insulina, apesar de ter sítios de ligação diferente, no alvo, na molécula alvo, que é o receptor ATP seletivo, mas eles apresentam, então, seletividade cerca de 300 vezes superior às células beta dos pâncreas, aos canais, então, ATP de potássio sensíveis ao ATP, em relação aos cardiovasculares, que podiam estar associados com algumas complicações durante, então, eventos isquêmicos e infarto agudo do miocárdio. E também outra grande diferença é que elas são usadas 3 vezes ao dia normalmente, antes das principais refeições. A resposta insulinotrópica à refeição, com um aumento da liberação de insulina, parece ocorrer então a partir de 30 minutos, e a sua duração do efeito é relativamente 1/3 de duração em relação às sulfonilureias, minimizando a possibilidade de hipoglicemia entre as refeições, durante o período de jejum. Também são contraindicados na gravidez, de fato também apresentam um risco C, o risco C no sentido de que deve-se avaliar o risco-benefício, e não há ainda estudos que demonstram evidente associação com algum prejuízo ao desenvolvimento fetal, mas de qualquer forma são contraindicadas. E também, da mesma forma que as sulfonilureias, seus principais efeitos colaterais estão associados à hipoglicemia e ao ganho de peso ponderal, porém mais discreto do que ocorre em relação às sulfonilureias. Então, na próxima parte, eu gostaria de falar com você sobre os sensibilizadores da ação da insulina, fármacos também muito importantes e úteis no tratamento do diabetes tipo 2. Tá legal? Então, era isso por hoje. Um grande abraço, até a próxima.